Olá, meus amados irmãos, a todos vocês que estão nos assistindo neste momento, um ótimo e abençoado dia no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical da Primeira Igreja Batista em Ponta Grossa, Paraná. O conteúdo da nossa revista hoje, a revista Compromisso, da Convenção Batista Brasileira, é a lição de número 5, que tem como tema a escolha e preparo dos discípulos. Nosso assunto estudado está no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Temos dois objetivos, um objetivo geral e um específico. Nosso objetivo geral é entender as características necessárias a todo aquele que deseja ser um seguidor de Cristo. Nosso objetivo específico, aquilo que a gente deve saber no final desta aula, é desenvolver as características de um verdadeiro seguidor de Cristo. Temos também o nosso texto áureo, aquele texto que vai fundamentar toda a nossa lição, que é do capítulo 10, o versículo 38, que diz assim: E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. A escolha e preparo dos discípulos. Eu gosto sempre de fazer um link com a aula anterior. Na lição passada, vimos o professor Maurício falar sobre a autoridade de Jesus, que Mateus demonstra por meio dos diversos milagres realizados por Jesus. Na lição de hoje, Jesus nos ensina no capítulo 10 como sermos verdadeiros discípulos. Ao estudarmos os evangelhos sinóticos, verificamos diversas passagens iguais. Contudo, é visível que, embora sendo todos eles inspirados pelo Espírito Santo, respeita-se a narrativa de cada escritor, bem como o seu objetivo, o seu destinatário naquele momento, ou seja, respeita-se a técnica do escritor, mas com repercussão para todas as gerações. Com isso, a Bíblia se completa, descrevendo os mesmos acontecimentos, muitas vezes de ângulos diferentes, para que seja assimilada por todos, sendo ela o único livro cujo autor está sempre presente durante a sua leitura. Veja, a Bíblia é um livro formado por 66 livros. É um composto, vamos dizer assim, formado por 66 livros. Aproximadamente 40 escritores, eu digo aproximadamente, tendo em vista que alguns livros não sabemos exatamente quem escreveu. Por exemplo, o livro de Hebreus. Foi Paulo ou foi outro escritor? Não sabemos. Por isso dizemos que ela teve aí aproximadamente 40 escritores em 3 continentes diferentes. Mas quando lemos a Bíblia toda, nós percebemos que ela é como se fosse um quebra-cabeças. Ela se encaixa. O que prova para nós que, apesar de ter sido escrita por 40 autores, aproximadamente, ela teve um único inspirador, que foi o Espírito Santo de Deus. Jesus escolheu os 12 discípulos e a eles deu um seminário intensivo de 3 anos, 24 horas por dia. A convivência, as conversas, os ensinos, os milagres, as incompreensões, certamente algumas brincadeiras para descontrair, tudo contribuiu para o preparo desses 12. E depois Jesus os comissionou a uma tarefa. Que tarefa era essa? Tarefa de evangelizar
as ovelhas perdidas da casa de Israel. Note que a missão era preferencial ao povo judeu. Você vai ver isso no versículo 6 do capítulo 10. Nos versículos de 2 a 4, Jesus nomeia os 12 discípulos. E Mateus descreve essa nomeação em duplas, ou seja, Jesus designou de 2 em 2. O preparo desses líderes é, sem dúvida, para nós, um modelo. Modelo que Jesus nos ensina de como sermos bons discípulos. Logicamente que trata-se de um resumo desses ensinamentos, pois você mesmo certamente encontrará outros ensinamentos lendo essas passagens que nós vamos ler aqui, nós vamos meditar aqui. Lista das instruções do líder aos liderados. Vamos ver o que é que Jesus ensinou aos seus discípulos. O teólogo Gisbert, ele intitula este capítulo como os embaixadores do rei. E acrescenta que as instruções que Jesus deu aos 12 serviu para os discípulos daquele tempo, serve para nós hoje e para os discípulos do futuro. Escolher líderes na igreja não é tarefa fácil para nenhum pastor. Não pode ser qualquer pessoa, não pode ser qualquer um. A pessoa precisa estar disposta a ser preparada, treinada e comprometida com os valores morais e espirituais. Então, isso é uma tarefa difícil. E ter ciência que a liderança é uma caminhada solitária, onde se ajuda as pessoas a conhecerem Cristo e a caminhar com Ele, mas o líder mesmo fica só. Muitas vezes o líder vai se encontrar só. O preço é alto. O preço é alto. Mas vale a pena, sabe por quê? Porque estamos servindo o Rei dos Reis. Vamos às lições do Mestre? O primeiro ponto da nossa lição é autoridade, é o versículo 1 do capítulo 10, que diz assim: Tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Meus irmãos, a autoridade é o direito ou o poder de ordenar, é o poder de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. Mas não é o poder de quem manda por falar mais alto, por gritar, ou ser mais forte e expor isso, impor isso às pessoas. Não, não é isso. Ser uma autoridade no mundo espiritual é o poder com autoridade de vida, porque prega e vive o que prega. Com isso, influencia as pessoas que estão ao seu redor, ou seja, com o seu exemplo de vida. Há muitos líderes que têm seguidores porque convencem com palavras bonitas, mas quando se olha as suas vidas, pouco ou nada se vê de útil. Os 12 escolhidos tinham autoridade, por isso tiveram sucesso, com exceção de um, que a gente sabe quem foi. Mas a autoridade para quê? Autoridade para quê, irmão Cher? Então, veja que primeiro Jesus, ele escolheu os líderes, depois ele os ungiu. E ainda no versículo 1, a gente vai ver que ele nomeia as tarefas, a autoridade para executar essas tarefas. Jesus vai especificar essa tarefa. Jesus primeiro ungiu os seus discípulos com autoridade e depois nomeou as tarefas. As tarefas eram expulsar os espíritos imundos e curar todo tipo de doença e enfermidade. Lembrando que naquele tempo, não havia tantos médicos e hospitais como temos hoje. E as doenças, apesar de que nós estamos vivendo aí o momento da Covid-19, que está se proliferando pelo mundo, mas naquele tempo isso acontecia com mais frequência porque não haviam
tantos médicos e hospitais como temos hoje. E as doenças se alastravam pelo povo muito mais rápido que hoje, com muito mais intensidade. Ser curado de qualquer doença, por mais simples que fosse, era um alívio para o povo. Jesus atende às maiorias e às maiores necessidades daquelas pessoas. E continua fazendo isso ainda hoje, meus irmãos. Jesus continua fazendo isso no meio do seu povo. O terceiro ponto da nossa lição está no versículo 5 e 6 do capítulo 10. Ele orientou onde ir primeiro. Veja que a missão está ficando cada vez mais específica, né? mais diretrizada, vamos dizer assim. Versículo 5 diz assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios. Gentios, os que não eram judeus. Nem entreis em cidade de samaritanos. Mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, observe. Jesus tinha métodos claros e fáceis de entender. Pede para não ir aos gentios, anunciar primeiro aos judeus. Eles tinham que anunciar primeiro aos judeus, não aos gentios. Vamos deixar os gentios para depois. Ou seja, vamos anunciar primeiro aos de casa. Depois, sim, anunciar aos demais. Isso me faz pensar que primeiro temos que anunciar a chegada do rei em nossa própria casa. O lar pode ser a maior fábrica de missionários, a maior fábrica de verdadeiros cristãos. A palavra pode convencer, mas é o exemplo que arrasta. Adianta muito pouco pregar aos outros o que eu não pratico. E ninguém melhor do que os da nossa própria casa para testemunhar quem realmente nós somos. Aquilo que eu prego na igreja, aquela paz que eu prego na igreja, eu sou essa pessoa em casa? Muitas vezes não, né? Muitas vezes não. Jesus também orientou sobre o que falar. Verso 7. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Em Mateus 10:7, Jesus os orienta que a mensagem deles deveria ter como base a chegada do reino de Deus. Junto com a palavra, eles mostravam os milagres de cura e libertação. Não era uma enrolação nos discursos, como de muitos hoje, né? Muitos pregadores hoje, mas uma mensagem clara e bíblica. Essa foi uma orientação simples, porém muito precisa, que dava segurança aos discípulos e maior autoridade diante do povo, porque o povo via que o que eles estavam pregando também estavam fazendo e estavam praticando. Por exemplo, pregavam sobre libertação e expulsavam demônios e curavam as pessoas. Então isso dava maior autoridade a eles. Também Jesus orientou sobre a bagagem, verso 9 e 10. O 9 diz assim: não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos. O 10, nem de alforjem para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Analisando esses 2 versos, embora o versículo 9 nos apresente as 3 formas de moedas daquela época, e o cinto, que era a forma mais segura de guardá-la para o transporte, bem como o versículo 10 traz os demais utensílios que possuem também seu significado, esse não é o nosso foco. O nosso foco atém-se às instruções dos discípulos. Então vamos deixar
esses utensílios de lado e vamos falar sobre o ensinamento, a instrução para os discípulos a respeito da bagagem. Veja que as orientações sobre a bagagem era para que não tivessem muita coisa que carregar. E como não tinham mala com rodinhas, como nós temos hoje para transportar, e também os itinerários não eram como os de hoje, né, ficavam cansados e caminhava pouco. Se tivesse muito o que carregar, eles iriam ficar cansados rápidos. E a caminhada se tornaria mais lenta. Aqui Jesus mostra a urgência em anunciar o reino de Deus e orienta para que tenham o mínimo possível, a fim de que, como já expliquei, a fim de poderem se locomover sem embaraços. Uma dica simples, mas muito valiosa. Em 2010 a 2013, eu e minha família, nós mudamos aproximadamente 6 vezes. Aliás, aproximadamente não, exatamente 6 vezes nós mudamos de 2010 a 2013. Das quais 2 delas mudamos de estado. Aí a gente percebe o quanto as coisas nos embaraçam nessas horas. Se você tem muita coisa, você vai ter maior dificuldade para transporte. Agora, outra coisa interessante é a forma como Jesus termina o versículo 10. Porque digno é o trabalhador do seu alimento. Com isso, Jesus os encorajava à missão, pois mesmo desprovidos de todas essas coisas, Jesus garante que eles não iriam mendigar o pão. Apesar de não poderem cobrar pelos milagres que faziam, eles iriam receber de alguma forma. Deus iria prover as suas necessidades. Um outro ponto também é que Jesus orienta eles sobre bem ou mal recebidos, ou seja, aqueles que iriam recebê-los, de que forma iam recebê-los? Bem, iam recebê-los mal? O que eles deveriam fazer? Veja o verso 11 a 15. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outro a vossa paz. O versículo 14 aqui é essencial para essa passagem. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Uma das coisas que aprendemos aqui é que mesmo levando boas novas de salvação, a recepção se daria de 2 formas, bem e mal. Ou seja, alguns iriam recebê-los, ouvi-los e aceitar o evangelho. Outros até os receberiam e seriam ouvintes, mas não aceitaria. E ainda existiriam aqueles que os rejeitariam de vez. Por isso, no verso 13, Jesus orienta que nos lugares onde fossem bem recebidos, ali eles deixariam a sua paz. E nos lugares onde fossem mal recebidos, não. Ser hospitaleiros, meus irmãos, é um dom do Espírito Santo. Há lares que, por mais simples que sejam, oferecerão uma hospedagem onde o anunciador, o pregador, o evangelista, o missionário, se sentirá à vontade. E ali será abençoado e também abençoará, tanto com a sua presença quanto com o Espírito Santo que está sobre ele. Por outro lado, há lares que o recebem por obrigação, vamos dizer assim, né? Recebe por obrigação, quem sabe até por educação, e não será possível oferecerem um clima agradável.
um clima de companheirismo, um clima de amor cristão. Por mais conforto que esse lar possua, ele não vai dar essa sensação de paz, essa sensação de conforto ao missionário. Porque não é o conforto material, mas o espírito que nele se deixa habitar. O espírito que naquela casa se deixa habitar. O verso 14 trata exclusivamente do fato deles não serem recebidos. Onde deveriam sacudir dos pés a poeira daquele lugar, como um sinal de que Deus, por sua vez, assim como eles estavam rejeitando a sua palavra, Deus também os rejeitaria. É assim? É assim. Aprendemos que nem todos aceitam ouvir a mensagem de Deus. E, portanto, não somente para a casa, mas sendo o caso também para a cidade que não aceitar, restará o versículo 15. Menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade ou aquela casa. Jesus orientou também sobre os relacionamentos. Jesus avisa seus discípulos sobre os relacionamentos. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Isso é interessante. No verso 16, Jesus alerta que cada um deles é como uma ovelha indo para o meio de lobos. Então Jesus orienta que seus discípulos sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: vocês estão indo para o meio de homens maus, homens perversos, homens enganadores. Por isso, sejam cautelosos, para não serem enganados e ludibriados com facilidade. Contudo, sejam também inofensivos, sinceros e mansos. Tarefa difícil, né? Não é uma tarefa fácil conciliar essas duas coisas. Um cristão precisa dessas duas características para permanecer no seu ministério. A honra de ser embaixador do rei é grande, mas as dificuldades vão aparecer. Os ataques virão e muitas vezes de pessoas que você menos espera, que menos esperamos. Jesus alertou também sobre traição e perseguição. 17, verso 17. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Veja que eles iam ser levados lá à presença de governadores, mas Deus ia aproveitá-los para que o seu evangelho fosse pregado também a essas pessoas. O verso 19. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar. Olha só que coisa maravilhosa. Porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Ou seja, os filhos se levantariam contra seus pais. Verso 22. Sereis odiado de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus adverte seus discípulos quanto às perseguições. Veja que, mesmo sendo eles cautelosos e inofensivos, muitos iriam se escandalizar com as suas mensagens e os perseguir. Se escandalizar com os seus comportamentos, né?
e os perseguir. E Jesus especifica quais seriam essas perseguições. O verso 17. Ele diz assim: vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. O tribunal da época era o Sinédrio. O STF dos judeus era o Sinédrio. Não preciso falar mais nada, né? Alguns dos discípulos, inclusive o apóstolo Paulo, levaram suas chicotadas em nome de Jesus. Verso 18, 19 e 20, vemos aí que eles iriam levar a mensagem à presença de governadores e de reis. E eles iriam ser levados também como praticantes de uma heresia. Iriam ser levados lá para serem julgados. E ele diz assim: não se preocupe em como ou que haveis de falar. A isso, no livro de Atos, a gente vê o cumprimento desse ensinamento sendo aplicado. Capítulo 24, 25 e 26 do livro de Atos, vemos o apóstolo Paulo usando a oportunidade que tem para se defender perante os governadores Félix e Festo, e também perante o rei Agripa, dando uma verdadeira aula de teologia cristã, e assim cumprindo estes versículos, pois certamente, além da sua inteligência, era inspirado pelo Espírito Santo. Deus colocava as palavras, como havia prometido, na boca de Paulo. Os versos 21 e 22, Jesus alerta que, devido à aceitação do Evangelho, haveriam divisões familiares, chegando até ao ápice do horror em que os filhos matariam os pais. Isso já aconteceu e continua acontecendo, principalmente nos países muçulmanos, onde muitas vezes um membro da família se converte ao cristianismo e é morto pelos demais familiares que não aceitaram. O que concluímos com isso? Ora, o que concluímos é que mesmo com a melhor mensagem e as melhores intenções, o anunciador do reino sofrerá traições e perseguições. Jesus encerra o versículo 22 animando os seus alunos, animando os seus discípulos a não temerem, porque diante do tribunal, mesmo sem advogado humano, e ainda que sejam odiados por todos, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus também adverte sobre a quem temer. Verso 28 e 31. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Observe o verso 28. Jesus segue suas instruções, orientando seus discípulos a não terem medo. Mas quem é que não tem medo? Eu pergunto para você. Por isso, ele especifica a quem se deve temer. Então ele fala que cada um deles não devem ter medo do inimigo, que pode destruir apenas o corpo, mas o que pode destruir tanto o corpo como a alma, fazendo com que os pereçam no inferno. Logicamente que se trata aqui do temor a Deus e não a Satanás, pois Satanás nos leva a pecar, mas a sentença condenatória só Deus pode julgar. Porém, enquanto houver fôlego de vida, Jesus pode nos salvar, mediante nossa confissão e arrependimento. Verso 29 e 30, temos uma referência do controle universal de Deus sobre todas as coisas, onde, como paralelismo, cita que os pássaros não morrem e nem um fio de cabelo cai da cabeça sem o seu consentimento. Ora,
Se ele se preocupa com um simples pássaro ou um fio de cabelo, quanto mais conosco, quanto mais com o ser humano, que é feito à sua imagem e semelhança. O verso 31, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Ora, se Deus se preocupa com um simples pássaro ou um fio de cabelo, quanto mais conosco. Portanto, meus irmãos, coragem, vamos em frente, que Deus é conosco. Esta é a mensagem que o grande líder passa nesse momento. Jesus também desafia a cada um confessar o reino de Deus em sua vida. Verso 32 e 42. O contexto é longo. Para explicarmos nesta aula, certamente não daria. Mas vamos fazer meditações curtas sobre alguns versículos, começando pelos versos 32 e 33, que nos dizem o seguinte: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. O texto é autoexplicativo, mas podemos salientar que o nosso silêncio, preste atenção, o meu silêncio, o seu silêncio, ou seja, se deixarmos de falar a favor de Jesus, isso pode ser encarado, isso pode ser tido como uma maneira de negá-lo, uma maneira de negar Jesus. E se nós o negarmos diante dos homens, ele também nos negará diante do Pai. Verso 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Estes versículos são assombrosos, não são? Parecem contraditórios, mas ocorreu no passado, ocorre no presente e ocorrerá nas gerações vindouras. Como já falamos anteriormente, é a divisão do lar. Pois uns ouvem a palavra e aceitam, outros não. Essa situação em alguns lares é causa de morte. Por isso Jesus segue advertindo a fim de encorajá-los a permanecer no caminho. Veja o verso 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Citando a célula master familiar, Jesus abrange a todos da família e também a tudo em nossas vidas, né? Afirma que, embora a família seja de suma importância, é ele quem devemos priorizar em nossas vidas. E se decidirmos segui-lo, devemos carregar a nossa cruz. O verso 38 nos induz a isso, nos afirma isso. Ou seja, nós enfrentaremos problemas ao segui-lo. Mas, e aí entra o verso 39, para fechar essa passagem. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Aquele que, sobre a pressão das perseguições, abandonar o caminho de Deus para preservar a sua vida, perderá a vida. E não é somente essa vida, ele perderá a vida eterna. Mas o que morrer sem negá-lo, ganhará. Os discípulos entenderam os ensinamentos de Jesus e colocaram em prática, carregando suas respectivas cruzes, sendo todos, com exceção de um, que foi João, todos mortos em nome de Cristo. E aí fica a pergunta para nós. Eu e você estamos dispostos a sermos fiéis a Deus? Sermos verdadeiros discípulos de Deus?
Eu quero concluir esta mensagem citando o verso que é base da nossa lição, o verso 38, que diz assim: E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. A escolha dos discípulos foi feita. As instruções foram dadas e o desafio de segui-lo também. E eles seguiram. Agora, essa tarefa é minha e sua. Essa tarefa está em nossas mãos, aceitar ou rejeitar. Trata-se de uma decisão individual. Ninguém responde por mim, ninguém responde por você. Cada um de nós vamos prestar conta diante de Deus. Por isso, tomar a cruz e seguir o Mestre é a melhor escolha. Não tenha dúvida disso. Você está pronto? Será que eu estou pronto? Eu preciso me fazer essa pergunta. Eu estou pronto para seguir a Jesus? Que Deus continue a nos abençoar e nos dando forças para continuar nossa missão nesses tempos de enfraquecimento da fé. Não se esqueça que isso também foi profetizado. Eu quero agradecer a todos no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém